Educa TV apresenta Educação em Debate. Tudo é brincadeira, travessura nas lentes coloridas da infância. Da nossa maneira se aventurar, o tempo passa, a gente não se cansa. Novas histórias, novos tempos, outras gerações de educadores viverão e contarão as histórias possíveis, feitas em momentos de transformações, de coesão, de princípios e ideias, mas também nas brechas da diversidade, do possível num fazer que respeite a infância plena, a qual as crianças têm direito, sendo consideradas em suas múltiplas manifestações, em busca da ampliação do repertório cultural e com possibilidades de sair do comum e entrar no surpreendente, no maravilhamento das diversas formas de expressão e sentimento. Bom, para lembrar de uma década atrás, é lógico que vão vir as coisas boas, né? Porque o dia a dia era um perrengue. Como toda atividade de produção coletiva, de querer construir alguma coisa conjuntamente e de forma representativa, porque não dava para juntar todo mundo que trabalha na educação infantil para dizer o que deveria nos nortear, que fosse comum a todos. A gente trabalhava com representações, mas mesmo assim era muita gente. Então o grupo era sempre muito grande, as ideias, cada um com uma formação, cada um com uma ideia. Eu lembro que, para mim, todo momento de produção coletiva foi um marco nessa rede. As diretrizes curriculares, que completam agora uma década, não são as coisas mais importantes que a gente já fez, não. O mais importante de produzir um documento desse naipe é o processo de vivê-lo, é o trabalho de produzir coletivamente, é o trabalho de sistematizar coletivamente um documento diante de uma rede tão complexa, de uma rede tão diversa, não é divergente, porque, na verdade, muita gente caminhava pela mesma trilha. Em 2013, eu já tinha muito tempo de rede. Eu fui do tempo que nós produzimos um documento, que era o documento Currículo em Construção. Eu conheci esse documento, eu estudei esse documento, eu trabalhei pautada nele, eu achava que eu entendia na época que ele estava de bom tamanho, porém poderia ser revisto, poderia ser reelaborado. Mas como? Com outro documento que fosse igualmente construído coletivamente, que fosse um processo participativo. Então, o currículo em construção, para mim, foi um marco. Esse seria importante chamar quem ainda está vivo para falar sobre o documento Currículo em Construção, porque esse documento realmente ele rompe com uma ideia de educação infantil que era as crianças tinham tempos definidos, 15 minutos para isso, 15 minutos para aquilo, todo mundo vai escovar o dente, todo mundo vai lavar a mão, todo mundo vai no banheiro, e agora é hora de comer, e faz caligrafia, e faz exercício quadriculado, e pinta dentro do risco. Então era uma educação infantil massacrante, tecnicista, comportamental, e a gente ouvia crítica, teoria pedagógica ao nosso redor dizer contrário a isso. Não é isso. Aí a rede, participativamente, elaborou um currículo em construção. Só que, com o tempo também, esse documento começa a se distanciar do fazer da escola. Então, a gente precisava, de novo, de um movimento para fazer as diretrizes. E, para mim, o mais importante das diretrizes curriculares da educação infantil da Secretaria Municipal de Educação de Campinas é o movimento de sua elaboração. É o processo que envolve todo mundo querendo defender os seus argumentos, seu ponto de vista. Quando o documento está pronto, ótimo, ele vai para as escolas, as pessoas assumem, se distanciam, se aproximam, mas o mais importante
é o movimento de discutir, dos profissionais todos olharem para o seu trabalho cotidiano. O que eu estou fazendo? Em nome de que eu estou fazendo? Isso é bom para as crianças? Isso é realmente bom para as crianças? Isso é o único jeito de fazer? Então, são perguntas que a gente se faz nesse processo que são muito importantes para a educação infantil. Naquele momento, as perguntas que fazíamos eram: as crianças estão tendo o direito de brincar? A gente não está indo para um lado de escolarizar, de pôr a criança sentadinha, quietinha, sem direito de ser criança, sem direito de viver a sua infância com dignidade, com liberdade, brincando. A gente está fazendo isso? Ou a gente está caminhando para uma escolarização precoce? Ou a gente está caminhando para pôr a criança lá sem fazer nada, só brinca do que quiser, não quero nem saber. A gente está olhando para a criança. Então, nesse movimento de rede, de produzir coletivamente esse documento, Diretrizes Curriculares de Educação Infantil, a gente teve um processo muito rico. E eu espero que agora, 10 anos depois, chamando as pessoas, conversando sobre a produção daquele documento, se faça outros documentos que visem olhar para o trabalho cotidiano que acontece nas creches e nos SEIs, né, nos Centros de Educação Infantil, olhar para o trabalho e ver e documentar no que ele se distancia ou se aproxima daquilo que foi elaborado há 10 anos atrás. No que as pessoas estão fazendo hoje nas creches, hoje nas escolas de educação infantil, o que hoje está longe ou perto daquilo que foi pregado 10 anos atrás, que foi colocado como diretriz. Às vezes, eu passo pelas escolas aqui da região, eu, aposentada já há bastante tempo, eu olho para as escolas em horário gostoso de sol, aqueles parques lindos, né, cheio de plantas, cheio de árvore, e vejo vazio, 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, 5 horas, vazios. Isso significa o quê? Que as crianças estão dentro, as crianças estão fechadas, estão segregadas, elas poderiam estar brincando. Então, eu acho que está no momento, 10 anos depois, está no momento de repensar, de tentar se aproximar daquilo que está lá. Porque lá está posto que a criança precisa brincar, a criança precisa de sol, a criança precisa de correr, a criança precisa de fazer exercício, a criança precisa criar, a criança precisa inventar. Eu ainda tenho medo que o que mais temíamos naquela época ainda ocorra de alguma forma, em alguma dimensão, nas nossas escolas. Por exemplo, datas comemorativas. Eu vejo que isso ainda toca muito as nossas escolas. E naquele documento a gente falava, o currículo de educação infantil não é pautado em datas comemorativas. Isso não significa que é proibido comemorar datas, mas significa que elas devem ter uma outra diretriz para o currículo. O currículo é a vivência da criança com aquilo mais diverso que a escola tem. Outra coisa que eu vejo, o brincar é muito importante. E eu vejo que as crianças estão muito confinadas. Eu vejo o parque vazio. Tanta criança dentro das escolas, falta de vaga, e os pátios, os parques, o entorno, vazio. O que está acontecendo? Então, nessa perspectiva que eu acho que a gente deve comemorar esses 10 anos, de olhar para a escola de educação infantil e olhar com profundidade, refletindo o que ali acontece. Isso é uma preocupação. Outra preocupação que eu vejo que pode estar ainda muito presente, eu vejo isso nas famílias, eu vejo isso no entorno, eu vejo isso em alguns profissionais que conversam aleatoriamente, sem mais estar naquele quadro, naquele cargo, naquele momento de fazer as diretrizes. Uma coisa que eu vejo que ainda é muito forte é a escolarização precoce. É as famílias querendo saber e, às vezes, os profissionais não trazem essa reflexão para o coletivo da escola, vai fazendo a coisa meio debaixo do pano, com relação à alfabetização, como se adiantar a pôr a criança sentadinha lá para fazer letrinha, ou para copiar, ou para riscar, ou para pegar
coordenação motora fina, não tivesse 1000 outras possibilidades tão ou mais importantes de qualquer processo de alfabetização. Isso é muito importante para dizer para as famílias. Olha, seu filho não está sentado escrevendo letrinha, mas ele está pesquisando, ele está sabendo, ele está ouvindo história, ele está cantando, ele está dançando, ele está pulando, está se exercitando, e o valor disso no desenvolvimento, na vivência, na felicidade e no direito dessa criança. Eu me emociono porque a educação infantil é a parte mais importante da vida de todas as pessoas. E olha, eu estou falando do alto da minha experiência de 66 anos. Ser criança é um momento muito importante da vida, muito. E a criança, se ela não tiver o espaço para ela ser feliz, brincar, a criança que brinca, que brincou, a pessoa que brincou, ela é mais feliz. Eu acredito que o mundo está muito ruim do jeito que está. É o meio ambiente, é a política, é as condições, as desigualdades, guerras. Está muito ruim. E a esperança, me emocionam por isso, porque a esperança está onde? Está aqui nas crianças que vêm, que a gente pode fazer de um jeito outro, que a gente pode fazer ser feliz, brincar, ter liberdade, criar. É lá que se mata, é na infância que se matam as boas possibilidades, se a gente não souber levar a infância, se a gente não der espaço para a infância, se a gente não deixar a infância ser feliz. Então, esse documento, voltando de novo nas diretrizes, por que me emociona? Porque com esse processo de elaborar documentos coletivamente, nós conseguimos fazer com que as pessoas pensem, fazer que as práticas sejam boas, sejam avançadas, sejam criativas, possibilitem liberdade para as crianças, possibilitem as crianças criar. Eu acho que isso tem um alcance humano, um alcance político, um alcance social tão grande que é isso que me emociona. Rumo ao reconhecimento da autoria e capacidade criadora de crianças e adultos no movimento pedagógico desencadeado pela construção e a existência de um documento como esse na Rede Municipal de Campinas nos indicou a necessidade de um novo currículo, no qual a vivência recriadora do mundo seja de vez reconhecida e privilegiada no processo educacional. Bem, eu inicio agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui, né, honrando aí as diretrizes curriculares, né, esse movimento curricular todo da rede. E estou bastante emocionada de estar aqui, né, participando, né, de tudo isso. E assim, eu fui pensando no movimento curricular todo desde o início, não só na construção das diretrizes, que foi em 2013. Então, desde quando me constituí coordenadora pedagógica central, né, no âmbito central, porque nós fomos também coordenadoras nas regiões, tinha um princípio, né, muito forte de construir políticas públicas, né? Esse era o nosso princípio de ir para o central. E aí nós tínhamos um trabalho em núcleos, né? E eu escolhi o núcleo de currículo, né? Tem o núcleo de formação, avaliação e currículo, eu escolhi o núcleo de currículo e fui me aproximando cada vez mais dos documentos curriculares, participei da construção desses documentos curriculares, participei da construção de comunicados, de resoluções, e aí fui me encantando com com esses documentos, com essas construções, com esse movimento de participação, cujo princípio, né, maior e mais importante, ao meu ver, é a construção coletiva. Então, pensar os princípios e as concepções para o trabalho, para o planejamento do trabalho, para mim é uma coisa fundamental, é uma coisa extremamente importante e extremamente apaixonante ao mesmo tempo, né? Porque, poxa, eu vou poder construir os documentos que eu terei que,
me pautar, que eu terei que trabalhar. E pensando o movimento de rede, né? Pensando o movimento das escolas, pensando nas crianças, né? O foco sempre nas crianças, nos alunos, enfim. Então, cada vez mais eu fui me apaixonando por esse movimento de pensar o caminho aí para pensar a educação. E a minha primeira participação foi no Currículo em Construção, né, que foi o primeiro documento construído na rede, né, na Secretaria Municipal de Campinas. Foi um movimento muito potente, foi um movimento de construção realmente coletiva. Na época nós tínhamos 6 formações continuadas garantidas em calendário, então nós pudemos parar 6 vezes naquele ano, né, para poder construir, para poder conversar, para poder discutir princípios, discutir concepções. E aí a gente discutiu muito a questão psicológica, sociológica, antropológica, né? E fomos aí desenvolvendo todos esses conceitos baseados, né, na psicologia, na antropologia, na sociologia. Algum tempo depois, em meados de 2013, nós construímos o segundo documento curricular, que foram as diretrizes, né? E foi um movimento bastante importante também, um movimento potente, um movimento bem interessante, também coletivo, só que construído de outra maneira. Nós iniciamos essa construção com as coordenadoras pedagógicas de educação infantil, envolvendo outros atores, né, das escolas também, nesse movimento de conversar, debater, discutir princípios e estar retomando e definindo como a gente organizaria essas diretrizes. A sociologia foi um ponto que ficou muito marcado nas diretrizes, né? Então nós convidamos autores para conversar com a gente, né, sobre esses princípios e tudo mais. E trouxemos a Maria Carmen Barbosa, trouxemos a Patrícia Prado. A Patrícia Prado vem falar sobre a produção cultural dos bebês. A Maria Carmen Barbosa também vem falar, né, de nos alfabetizarmos na linguagem dos bebês, enfim. Então ficou bastante forte essa questão da sociologia, da antropologia. E nas próprias diretrizes a gente já indica a construção de cadernos curriculares temáticos. Por quê? Porque a gente pensa num currículo em movimento, a gente pensa na construção com os atores das escolas, a gente pensa num currículo vivo. Então, a concepção de currículo é baseada nas relações, então a gente firma muito esse princípio, né, que a gente tenta desenhar desde o primeiro documento curricular, e aí a gente, então, nas diretrizes, anuncia a importância da construção de cadernos temáticos. Para quê? Para a gente aprofundar assuntos, aprofundar temáticas. E é aí que a gente constrói o primeiro caderno curricular temático, que é o caderno de espaços e tempos, para a educação das crianças. É um caderno que a gente pensou também em fazer um movimento aí com o ensino fundamental, né, tentando aí pensar uma educação básica para essas crianças, né, e trazendo fortemente o viés da filosofia, né. Então é aí que a gente tem um movimento bastante potente do conceito de experiência, trazido pelos filósofos, né, trazido pelo La Roça, e a gente se pauta nesse princípio de experiência para pensar os movimentos da escola. Então, é muito bonito ver, né, esses deslocamentos dos documentos curriculares, né, de um para o outro, esses avanços, o movimento de construção das práticas dentro das escolas a partir, né, da imersão, do conhecimento desses documentos, e participar disso, para mim, assim, é fundamental. O que nós queremos, né, com tudo isso é que a criança seja
autora e criadora do seu conhecimento. Então, todos os princípios e concepções que a gente coloca, né, que a gente tenta discutir, e as formações continuadas, né, que a gente vai possibilitando, é no sentido de trazer essa experiência potente para as crianças, para as famílias, que elas troquem entre elas essas experiências e que os educadores troquem entre eles, né, experiências potentes que possam contribuir com esse movimento de autoria, de criação, né, de experimentação e tudo mais. Um movimento assim, bem forte também é a questão do coletivo, da construção coletiva. Então, é um privilégio termos nessa secretaria documentos construídos por nós, né? E sem a implementação constante desses documentos, não faz o menor sentido. Então, a gente fala que a gente está no movimento de implementação constante desses documentos por conta disso, né? Fazer os documentos e engavetar, né? Não faz o menor sentido. Então, a gente vai possibilitando formações, diálogos, rodas de conversas, resoluções, sempre construindo com esses educadores que estão ali diretamente com as crianças e com os alunos. Então, é esse o movimento que a gente tenta fazer, né? A construção coletiva desses documentos e a implementação através de políticas públicas que possibilitem isso. Para mim foi um privilégio poder fazer parte, né? Ter na rede esse movimento coletivo, esse movimento de construção, onde a gente pode falar do nosso lugar, né? Do nosso lugar de estudo, do nosso lugar de olhar para a educação, do nosso cargo ou da nossa função ali naquele momento, né? Eu estava como orientadora pedagógica naquele momento. Então, estava estudando no primeiro documento, estava estudando um material muito próximo das creches italianas, referência de Loris Malaguzzi, e esses materiais foram permeando toda a construção desse primeiro documento. Então, quando a gente vai para as diretrizes e depois para os cadernos, me ver nesse movimento todo e me sentir pertencente a essa construção é muito emocionante, né? Você poder ter o privilégio de fazer o seu próprio documento, o documento que você vai trabalhar, um documento que não cai de paraquedas para você seguir e que principalmente privilegia o seu movimento de autoria e de criação e de conhecimento, né? É um convite que a gente recebe de poder estar, olha, o que você estudou até aqui, o que você pensou até aqui, o que você construiu e aprendeu dentro dessa secretaria, você pode estar multiplicando aqui, contribuindo para essa construção. Então, é um privilégio isso, né? Ter numa rede um movimento construído por você, né? Então, emociona mesmo, né? Saber que está fazendo 10 anos e saber que você participou de todo esse movimento, né? Que não foi de um documento, eu participei de todos os documentos curriculares, né? No âmbito, assim, da educação infantil e tudo mais, né? Então, para mim é um privilégio, eu me sinto uma privilegiada. Educação em debate. Vamos conversar. Aqui suas ideias são bem-vindas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educação em debate. Para que seja construída e reconstruída essa história pedagógica da educação infantil pública municipal,
É também fundamental que sejam preservados uma das grandes riquezas de todo o processo de construção dessas diretrizes, os movimentos coletivos com os quais outras histórias serão vividas, serão contadas e recontadas. Bom, eu cheguei para trabalhar lá com as diretrizes, o trabalho já tinha começado, né? As CPs tomaram a frente dessa proposta e eu era professora na época, na verdade sempre fui, né? Eu era professora numa escola em Joaquim Egídio, chamava Alexandre Sartori. E por que eu estou falando dessa escola? Porque foi pelo trabalho que a gente desenvolvia lá que eu acabei chegando nas diretrizes, né? A CP que coordenava a minha escola, naquela época as CPs elas ficavam nas NAEDs, então a CP que coordenava a minha escola era a Elianinha, e ela me chamou, ela falou, vamos lá, a gente está fazendo a escrita das diretrizes, e de verdade eu cheguei lá sem entender muito bem o que estava acontecendo, né? Eu falei, mas espera lá, o que é isso? Porque eu entrei na rede há muito tempo, né? Eu entrei em 91, então eu fiz parte do processo da escrita do currículo em construção. Então, quando eu cheguei ali, eu comecei a entender que já era um documento posterior, né, ao currículo em construção, e havia grupos de trabalho, né, um grupo de trabalho cuidando da história, fazendo levantamento de toda a história do currículo de Campinas, um outro grupo de trabalho falando sobre os conceitos, outro falando sobre as metodologias, as propostas metodológicas, né, e foi nesse que eu comecei a participar, na verdade não como uma concepção de metodologia, mas possibilidade de como trabalhar, né, com as crianças a partir dos pressupostos que a diretriz estava apontando, né. E era muito gostoso estar ali, porque foi um movimento que me parece que começaram com as CPs, mas elas foram trazendo os outros segmentos da rede. Então tinha também diretora, tinha supervisora e tinha professora. A gente ainda não conseguiu, naquela época eram os monitores, né, os agentes de educação infantil, a gente não conseguiu levá-los, né, por conta de carga horária de trabalho, mas era muito importante que a gente, de alguma forma, também contemplasse eles. E aí a gente chegou ali, começou, e era muita discussão, era muita conversa, muita argumentação, a gente demorava para escrever, só que a gente tinha prazo, né, a gente tinha que acabar naquele ano. E eu acho que é uma coisa bacana de eu pontuar, nesse tempo todo que eu tive na rede municipal de Campinas, o fato de que a gente nunca aceitou nenhum documento pronto, né? A gente sempre buscou escrever os nossos próprios documentos. Então, quando a gente faz as diretrizes, é nesse movimento, de a gente escrever, ter autoria, né, dos nossos documentos. A gente tem um documento federal e aí a gente, enquanto município, busca os atores que estão envolvidos nesse processo e faz essa escrita. Então a gente fazia isso, e a Elianinha falou assim, Lu, vem contar sobre o trabalho que você faz com os projetos lá em Joaquim Egídio. A gente tinha um trabalho muito bacana, naquele momento o trabalho com projetos era algo que estava começando, né, a tomar mais formato, mas aquilo a gente já fazia em Joaquim Egídio há 10 anos quase. E é um trabalho que destacava, então eu trouxe, né, um pouco desse conhecimento que eu tinha para escrever um dos capítulos, que chama, acho que Tecer Fios, né, eu trabalho com projetos, alguma coisa assim que está lá nas diretrizes. E eu gosto de olhar muito para as diretrizes como um início, né? As pessoas falam assim, mas as diretrizes dizem assim muito, não é isso, não é aquilo, mas era esse momento mesmo, era um momento de falar assim, a gente não quer mais data comemorativa, né? A gente não quer aquele currículo prescritivo, a gente quer um currículo que narra as infâncias, né? Então a gente diz não para muita coisa para começar a construir uma outra proposta, né? Sempre entendendo como um processo histórico. E aí já no final a gente falou assim, bom, a gente não vai dar conta de colocar tudo aqui, porque a gente tinha um ano. Eu cheguei para escrever, acho que foi em torno do mês de maio, mais ou menos. Então a gente vem, já no finalzinho das diretrizes, a gente põe as propostas da escrita de cadernos curriculares, que aí sim a gente ia desenvolver e aprofundar as temáticas que a gente abre nas diretrizes, né? Então, o primeiro que vem é o Tempos e Espaços, que para mim é a principal referência, ele é muito consistente.
E todos os outros que vão vindo, de arte e música, e os que estão sendo escritos ainda, né? Porque isso é um longo percurso. E sempre nesse movimento de trazer os segmentos que estão atuando com as crianças. E assim, uma curiosidade só para eu finalizar, quando foi já tipo fim de novembro, início de dezembro, eu acredito que mais ou menos nessa época a gente precisava entregar essa coisa escrita, e ninguém estava aguentando mais, estava todo muito cansado, né? E aí eu estava muito diretamente trabalhando já com a Miriam Benedita, que é que vai à frente, né, desse trabalho, e ela falou assim, a gente precisa ler tudo e passar uma correção de português mesmo, ver a coerência do texto. E a gente se reuniu, eu acho que eram mais 2 professoras, num sábado e num domingo, praticamente, a gente ficou o dia todo projetando as diretrizes na parede e lendo aquilo e tentando fazer as correções para poder pôr uma coerência que ainda pudesse estar faltando, porque como foi escrito a muitas mãos, né, a gente precisava de fazer esses laços finais. Então, foi isso. E hoje, assim, olhando para trás, eu fico muito grata por ter tido essa oportunidade. Aliás, eu sou muito grata por ter sido professora da Rede Municipal de Campinas, porque eu me fiz professora nessa rede, né? É muito bom ter a oportunidade de trabalhar no serviço público. E, então, eu sou grata de ter tido essa oportunidade, ter, de alguma forma, ter contribuído para a infância, né? Que para a gente é o principal motivo disso tudo. O que mais me emociona em rever essas memórias, eu acho que o que me afeta de verdade é eu ter feito parte do movimento democrático, sabe? Isso para mim é muito caro, né? A gente às vezes não entrava em acordo, sabe? Demorava, porque eram muitos pontos de vista ali para poder conversar, mas a gente sempre priorizou a importância do movimento democrático na escrita dos documentos. Isso para mim é um ganho, é o que me emociona, né? Esse movimento de escuta e nesse movimento democrático trazer a leitura, né? Trazer os livros, aqueles que pensavam o que tinha de mais novo, que se falava da infância naquele momento, acho que era muito forte a sociologia da infância, então era aquilo que a gente colocava para pensar junto, né? Mesmo que a gente precisasse debater muito, mas a gente não abria mão desse movimento democrático. Então isso me emociona e eu acho que é o que é o que eu tenho assim de gratidão, não só isso, né, mas é uma das coisas que eu agradeço à Rede Municipal de Campinas, é firmar esse pé, né, nessa importância de trazer todos os segmentos para conversar apartidário, né, porque a gente pertence a um serviço público que passa por vários partidos que gestam esse serviço público, mas nós somos profissionais de carreira, né? E a gente não perde a mão disso, a gente está sempre buscando trazer a história desse profissional que fica aqui, independente de qual partido político ganhe uma eleição ou que venha gestar a cidade nos cargos de confiança, enfim. É isso. De elaboração das diretrizes curriculares da educação infantil representa um grande marco na educação infantil de Campinas e manteve aberto o diálogo com a rede num processo de construção contínuo que nos permite vislumbrar caminhos para a organização das práticas pedagógicas da SME por meio da construção de cadernos curriculares temáticos. Bem, eu fui chamada aqui a convite para falar um pouco da construção dos documentos curriculares da rede, em especial o caderno curricular temático Espaços e Tempos na Educação das Crianças, da educação infantil. E pediram que eu contasse do meu olhar sobre todo o processo que nós vivenciamos, que já vai fazer 10 anos, né? Então, vou recorrer à memória, de memórias
são marcadas pelo esquecimento. Então, são falhas. Né? Poderia ser esses tópicos e poderiam ser outros também. É esse que, nesse momento, eu vou desenvolver um pouquinho. Até elenquei aqui porque eu divago muito, falei para divago muito, então eu preciso me orientar mais aqui. Começo por esclarecer como que no caderno curricular temático Espaços e Tempos na Educação das Crianças, o tema Espaços e Tempos surgiu. Na verdade, ele veio de uma lista de temas que consta nas diretrizes curriculares do município para a educação infantil, que é um documento anterior a esse. Entre vários temas, esse tema, Espaços e Tempos, está lá. Então, esse caderno é uma diretriz curricular. Né? E por conta disso, eu lembro de trazer aqui as ideias, né, de que todo o movimento de construção do caderno foi um movimento coletivo. Né? Porque a SME e a rede sempre, pelo menos na educação infantil, sempre teve esse olhar de construção coletiva dos documentos curriculares. Sempre no movimento de ir e vir com as escolas, manda o documento para a escola, ele volta, se discute, traz novas ideias, ou então nos espaços formativos da SME. É histórico que os profissionais da educação sejam tomados como parceiros dessa elaboração de documentos curriculares. Por que o tema tempo e espaço, né? Escolhido dentro daquela lista toda? Né? Na época, nós estávamos num momento de elaboração anual do projeto pedagógico, PP. E a partir desse PP vinham as questões em torno de se elaborar uma tabela de horário. Né? Os professores ficavam muito, os educadores, de modo geral, ficavam muito incomodados que os espaços da escola fossem submetidos ao tempo do relógio, numa tabela de horário. Todos sabiam que aquela tabela existia apenas para garantir que todas as crianças circulassem pelos todos os espaços da escola, nos seus tempos dentro da escola. O pessoal tinha consciência disso, mas reclamavam que as ações pedagógicas eram muitas vezes interrompidas, né? Porque chegava outra turma que ia entrar naquele espaço, era horário de outra turma, era horário de ir para outro espaço. Né? Então, isso chegou para o núcleo de currículo, né, nos debates sobre o PP da rede, né, de educação infantil. Então, vem a questão, como lidar com esse quadro de horário no desenvolvimento do currículo cotidiano das escolas de educação infantil? Né? Principalmente porque, com essa preocupação com o horário, parar uma atividade, interromper uma atividade, né? Vinha uma percepção de ação pedagógica com começo, meio e fim. Então, você corta aquela ação pedagógica e isso os incomodava. O tempo e o espaço, que era um organizador da escola, não, acabava perturbando o desenvolvimento do currículo na concepção dos educadores. Né? Tínhamos, então, que deslocar essa concepção de tempo e espaço para além do tempo do relógio e para além do espaço físico da escola, que pudesse fazer com que o planejamento deslocasse também essa ideia de planejamento e essa ideia de ações pedagógicas com começo, meio e fim. Né? Como algo concreto, fechado. Né? Começamos a pensar, então, o currículo, que, como já indicado nas diretrizes curriculares municipais, o currículo como um conjunto de práticas.
práticas sociais, culturais, textuais, discursivas. Foi um pouco dilatado aquilo que foi colocado inicialmente, alguns anos antes, nas diretrizes nacionais. Nós trouxemos e avançamos, né? Todas as práticas textuais, culturais, sociais, culturais, textuais, discursivas, elas já acontecem na escola de educação infantil. Puxa, já acontecem na escola de educação infantil, né? E o tempo do relógio, ele acaba, ao invés de contribuindo com o desenvolvimento do trabalho pedagógico, acaba restringindo esse desenvolvimento. E para tentar ultrapassar isso, nós fomos trabalhar com uma noção de tempo e espaço efêmero, mutável, que atravessam os movimentos de construção curricular na escola, atravessam os movimentos criativos e recriadores, como está no caderno, né, dos conhecimentos, né? Tempo e espaço, então, ele emerge como mobilizadores de experiências, né? E, como tais, mobilizador do conhecimento, pegando, não só, acolhendo não só as crianças nessa construção curricular, como também os professores, os educadores, né? Focando numa discussão da prática de rede, trouxemos também para o caderno as práticas, as ações pedagógicas que ocorriam na rede. Numa segunda parte do caderno tem várias ações pedagógicas contadas, narradas, mostradas, né? Nossa ideia é que com esse material, nos movimentos de ações formativas, a partir do caderno curricular, nós poderíamos discutir as ações curriculares da rede e aquilo que, com o caderno, poderíamos avançar, né? Com os conceitos do caderno, poderíamos avançar. Começou a surgir, assim, um problema grande para nós. Como que nós vamos lidar com essa discussão na rede, se a rede contava com 168 escolas, na época, não sei como está agora, né? 168 escolas, em torno de 4.000 profissionais, né? E como nós três do currículo, que éramos eu, Lígia, Lisandra e o Wellington na assessoria, né, poderíamos lidar com esse excesso, né, essa quantidade de pessoas, de educadores da rede. Isso foi um ponto que a gente foi complicado da gente lidar. Outro momento que foi complicado de lidar, né, é que muitas vezes nessas ações formativas eram sempre os mesmos educadores. Então, nós precisávamos avançar disso, né? Pensamos no espaço virtual como espaço de superar esses problemas, né? Outro problema complicador que teve no desenvolvimento das ações formativas em torno do caderno foram o próprio caderno, porque eles foram feitas edições, a primeira edição, contando todos os profissionais da rede, porque a ideia era um caderno para cada profissional. Só que, dada a rotatividade da rede, o funcionário, principalmente a gente, né, embora levava o caderno com ele. Então, aquele que entrava no lugar daquele que saiu, não tinha o caderno. Então, até para todos os trâmites para conseguir de novo fazer uma nova edição, complicou um pouco e perturbou um pouco o movimento de organização dessa formação, né? Outro ponto que foi assim, complicador nesse desenvolvimento de ações de discussão do currículo, né, foi o fato de que nós não tínhamos um grupo de formadores. Um grupo de formadores que se baseasse suas reflexões nas políticas da rede. Tínhamos formadores
que tinham seus projetos de pesquisa fora daqui, e eles gostavam de discutir isso, o projeto de pesquisa dele. Mas nós precisávamos de formadores para discutir com a rede o material do caderno temático, né? Isso foi um ponto que incomodou o desenvolvimento dos trabalhos. Mas conseguimos formar esse grupo e ainda estamos trabalhando, né, pelo que a Lisandra talvez fale, ainda estamos trabalhando com esses formadores, né? Visávamos um debate com o ensino fundamental, buscando nessa articulação de tempo e espaço da educação infantil e do ensino fundamental, visávamos buscar um ponto comum para podermos discutir o currículo, em especial dos anos iniciais, né? Pensávamos também que, com essa discussão, poderíamos avançar em outras discussões que eram da leitura escrita, que é o que mais preocupa o ensino fundamental, né? O diálogo do fundamental começou muito brevemente, mas é necessário a gente retomar isso, né? Parece que, pelo que consta, ele não existe, ele foi atropelado por uma série de circunstâncias, BNCC e tudo mais. E também, eu acho que falta para nós, nesse momento, uma articulação, encerrando, né? Uma articulação entre as ações administrativas da SME e de seus profissionais com as ações pedagógicas voltadas para esse ponto. Tem outro, dos espaços e tempos, né? E na época que eu estava saindo, a BNCC tinha acabado de chegar na rede, né? E estava assim, atropelando, né? E nos perturbando no sentido de discussão mesmo, né? Sobre os princípios curriculares da BNCC na relação com o nosso caderno curricular, né? E aí eu já não acompanhei mais, porque eu me aposentei, né? E agora estou aqui passando rapidamente por várias coisas que poderiam ser melhor discutidas. Obrigada. Com estas diretrizes, consolidaram-se parâmetros teóricos e práticos que subsidiam planejamento de uma rotina voltada intencionalmente à ampliação do universo de experiências deste momento da vida. Trata-se também de uma pedagogia da infância, compromissada com práticas de letramento e de acesso aos conhecimentos científicos e artísticos acumulados pela humanidade. Nesse fazer educativo, prima-se pelo planejamento de tempos e espaços de cuidado e educação, considerado como ações imbricadas no cotidiano e constitutivas do trabalho desenvolvido pelos profissionais da educação infantil. Queremos, passados 10 anos desse movimento histórico, agradecer a todos os profissionais que direta e indiretamente se empenharam e se empenham em construir uma diretriz educacional que garante o viver pleno da infância dos nossos pequenos e pequenas. Agradecemos a você pela sua audiência e lembramos que você pode rever esses e outros programas no nosso canal de streaming, o EducaFlix, e nas nossas redes sociais. Abraços fraternos e até o próximo programa. Educa TV apresentou Educação em Debate. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.